A conjunção das esferas, 230 anos antes da ressurreição. No infinito multiverso de The Witcher, existe um pequeno planeta azul rodeando uma estrela anã chamado de Terra. Esse planeta foi o berço de muitos animais, mas, em especial, eu quero falar de uma espécie de primatas evoluídos que é o que mais chama a atenção: a raça dos humanos. Em um passado muito distante, dragões costumavam a viver na Terra junto com os humanos. Eles conseguiram viajar pelo multiverso de alguma forma e chegaram na Terra esperando encontrar um novo lar. Mas a maioria deles foi obrigado a se isolarem nas montanhas da Irlanda, principalmente no continente da Europa. Mas também existiam dragões que foram para a América e para a Ásia. Infelizmente, os dragões acabaram extintos depois de serem brutalmente caçados pelos humanos gananciosos e egoístas que almejavam a glória de matar essas criaturas. Os cavaleiros não deram trégua para os dragões, até exterminá-los totalmente da Terra. Os humanos continuaram evoluíram bastante tecnologicamente. Eles criaram prédios enormes feitos de vidro, mas eles nunca conseguiram evoluir mentalmente. Acontece que a tecnologia dos humanos evoluiu rápido demais e a inteligência biológica deles não acompanhou essa evolução. As suas guerras e o seu ódio foi o que destruíram as suas grandes civilizações e as maiores das suas cidades, lentamente forçando-os a voltar para uma era quase medieval. É então, nesse cenário pós-apocalíptico, que os humanos descobrem que antigas lendas esquecidas no passado passam a se tornar verdadeiras nesse mundo. A decadência moral foi total e tudo que eles precisavam agora era encontrar uma forma de se reerguer do que eles mesmos causaram e encontrar um novo líder para restabelecer uma moral, já que nem mesmo a religião era capaz de fazer isso. Aos poucos, todas as religiões dos humanos foram esquecidas debaixo de muito sangue e muita fome. No entanto, o mundo agora era dominado por uma única monarquia altamente organizada, chamada de o Reino de Arthur, onde todos eram governados pelo famoso rei Arthur Pendragon, e revelou pra gente que as lendas arturianas, na verdade, eram uma profecia, uma previsão do futuro e não só lendas. A capital do reino de Arthur ficava onde costumava ser a Inglaterra, em uma cidade chamada de Camelot. Acontece que, mesmo tentando se reerguer moralmente e espiritualmente, a natureza dos humanos nunca vai mudar. Eles sempre vão ser criaturas maldosas e cruéis. Uma nova grande guerra começou bem no reino de Arthur, depois de uma conspiração política do bastardo Mordred contra o rei. Essa guerra terminou na Batalha de Caelin, onde o rei Arthur enfrentou o traidor Mordred e em uma montanha de corpos de seus amigos. A terra foi destruída pelas mãos da própria humanidade depois dessa guerra. Dessa vez não tinha mais oportunidade para renascer. Era questão de tempo até a raça dos humanos ser completamente extinta e esquecida nesse multiverso infinito. Por sorte, ou talvez destino, eles foram salvos ao serem transportados para um novo mundo ainda jovem. Os humanos foram acometidos por um fenômeno chamado de conjunção das esferas e foram enviados para o continente, sendo salvos por muito pouco da sua total extinção. Os humanos eram muito parecidos com os elfos, porém um pouco mais baixos, chegavam a 1,80, 1,90, sem orelhas pontudas e sem feições delicadas, ou seja, eles não eram bonitos. Na verdade, a maioria dos humanos eram feios. Algumas raras exceções que surpreendiam na aparência. Cerca de 200 anos antes da ressurreição, a paz do continente terminou com a chegada da conjunção das esferas, um cataclismo enorme que afetou todo o multiverso de The Witcher e mudou a história do continente, trazendo muitas criaturas de outros mundos para essa dimensão. Até mesmo monstros chegaram, criaturas com pouca inteligência, mas muita violência, que foram divididos em vários catálogos, desde devoradoras de cadáveres até insectoides, relictos, amaldiçoados e etc. A conjunção das esferas ocorreu quando todo o multiverso se concentrou em um único ponto. Isso causou uma pressão energética destruidora. Vários buracos começaram a surgir no céu, e não apenas seres vivos ou energias saíam desses buracos, mas também construções e artefatos de outros mundos que eles estavam se conectando. Passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia.
Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção. Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Os elfos, que já conheciam bem esse presságio, pensaram que se tratava de um novo fim dos tempos e choraram pela possibilidade de perderem o seu novo lar, já que dessa vez eles não teriam como fugir. Caso vocês não se lembrem, no continente nessa época ainda não havia magia, então eles não poderiam criar portais. Junto com esses seres veio uma força misteriosa, uma força nefasta e desconhecida, que, embora os elfos a conhecessem como caos graças aos seus ancestrais, os humanos e a maioria das raças do continente nunca tinham entrado em contato com essa força ainda. Ela era a magia. Ao chegarem no continente, os humanos caíram em terras além do Grande Mar e além das montanhas, mas alguns caíram numa região próxima ali da Redânia, que originalmente eles eram governados por Wasgor e Dalk, as duas tribos que eram governadas pelos primeiros humanos de seus respectivos nomes. Apesar disso, esses que caíram nas montanhas do continente, eles aparentemente nunca entraram em contato com nenhuma outra raça na época, porque eles acreditam que todos os humanos chegaram com o primeiro desembarque. Mas, voltando para os humanos que interessam, que caíram além do Grande Mar e além das montanhas, eles construíram grandes civilizações, conhecidas como Ophir, Barça, Hanu e Zanguebar, e aprenderam a dominar a magia mais ou menos para benefício próprio, procurando mais poder e mais fortuna. Também começaram a usar o poder da magia para combater as aberrações de outros mundos. Monstros que podiam facilmente matar humanos, agora eles tinham pelo menos uma arma, né? Eles podiam resistir a esses monstros e superá-los. No sul do continente, na região que futuramente seria Tucson, chegaria uma raça de monstros sugadores de sangue que eram chamados de lâmias e vampiros menores. Criaturas viciadas em beber sangue, sem se importar com absolutamente nada e com um grau quase mínimo de inteligência. Embora alguns pudessem se comunicar, eles eram monstros mesmo. Junto deles chegaram os vampiros superiores. Esses sim eram inteligentes, eram uma raça de seres imortais, muito inteligentes e muito poderosos, considerados praticamente impossíveis de se matar, e eles tinham a habilidade de controlar a mente das lâmias e os vampiros menores. Eles ainda se lembravam da cultura de seu mundo original, mas eles escondem esses segredos dos olhos dos mortais. Os vampiros superiores, o sangue é mais uma bebida gostosa que eles bebem no cotidiano, não é algo necessário para que eles continuem vivos, já que eles são imortais. Eles comparam o sangue dos humanos para os vampiros como uma bebida alcoólica. Eles até podem ficar bêbados com o sangue, é bem interessante isso. Eles formavam grandes tribos na região de Tucson, que lentamente começaram a se dissolver e desapareceram completamente do mundo. Então descobriram que os vampiros superiores começaram a se disfarçar em grandes sociedades como pessoas normais. Isso provavelmente porque eles começaram a ser caçados pelos humanos. E de acordo com o Regis, que é o vampiro lá do jogo, não é que os vampiros ficaram com medo de serem extintos pelos humanos. Na verdade, eles só não queriam encheção de saco mesmo. Os hobbits, eles foram outra raça que chegou no continente com a conjunção das esferas. Eles eram, resumindo, pequenos humanos com o tamanho de uma criança e eram muito pacíficos. Eles gostavam de viver isolados em seus próprios governos sem se envolver em grandes assuntos do mundo. Eram especialistas na arte de cozinhar e eram ótimos alfaiates também, construindo grandes comércios nesse ramo. Todos os hobbits são baixinhos e gordinhos e possuem pés enormes cobertos por pelos encaracolados até as canelas. Como seus pés são bem resistentes, eles raramente usam sapatos, porque a sola do pé deles já é bem dura mesmo. Possuem cabelos tão encaracolados quanto a lã de uma ovelha e a cor do cabelo varia de castanho para loiro. Os Púrios são uma variação de uma raça de seres da floresta que se parecem muito com uma criança humana, exceto por terem olhos bem grandes e bem redondos e bem brilhantes e uma pele acinzentada, cheio de espinhas e tal. Os dragões também chegaram no continente durante a conjunção das esferas, mas da mesma forma que na Terra, né, eles também estão em um processo de extinção no continente devido à alta demanda por caçá-los. Apesar disso, os dragões são seres inteligentes e raramente eles se irritam o suficiente para destruir alguma cidade, por sorte dos humanos, né? Porque se os dragões quisessem, eles matavam todo mundo, na minha
opinião. Os dragões têm algumas variações de raças, né, de acordo com as escamas. Eu vou citar aqui, por exemplo, os dragões dourados, que são os que realmente entraram em extinção, porque além deles serem mais inteligentes do que a maioria dos dragões, eles têm a habilidade de se transformarem no que eles quiserem. Então eles podiam se disfarçar entre as pessoas normais, não só copiando a aparência de alguém, mas a raça dos dragões dourados lentamente foi desaparecendo do continente conforme os humanos os caçavam. Uma prática comum e bem estranha nos dragões é que eles criam os seus filhotes e depois de um ponto eles voam pra longe e desaparecem no horizonte. Ninguém sabe exatamente para onde eles vão. Existem algumas teorias que todos os dragões se escondam além das montanhas do dragão, ou seja, bem aqui pra cima do continente, como vocês estão vendo aí marcado no vídeo. Os Dúplices são uma raça de metamorfos que podem assumir a forma de qualquer pessoa ou animal que eles já tenham visto pelo menos uma vez na vida, desde que eles tenham um peso corporal semelhante ao que eles querem copiar. Eles costumam viver em planícies, mas posteriormente passaram a viver nas cidades juntos com as outras raças. Na sua forma normal, eles são horríveis. Eles são seres corcundas e carecas, de nariz bem pontudo, membros estranhamente longos e uma língua enorme. Eles possuem uma pele tão enrugada que parece até serem uma estatueta de argila que ganhou vida. Eles podem copiar outras pessoas com tanta precisão que, além da aparência, eles adquirem algumas características físicas da pessoa. Olha isso. Por exemplo, eles podem copiar a voz, a forma de pensar, as habilidades e até comportamentos característicos, sabe? Tiques que todo mundo tem, eles copiam tudo isso só de ver a aparência da pessoa. Essa transformação dos Dúplices tem uma certa limitação. Por exemplo, eles só conseguem se manter transformados caso eles não toquem em prata. A partir do momento que eles entram em contato com qualquer coisa que seja feita de prata, eles voltam à forma normal deles e não conseguem manter a transformação. Os Sereianos são uma raça de seres inteligentes, frequentemente confundidos com monstros, frequentemente confundindo com os monstros que são chamados de sereias também pelos humanos lá nas Ilhas Skellig. Diferente dos monstros das sereias, os Sereianos eles são inteligentes e não tão violentos assim. Os Sereianos eles são seres que possuem cabelos verdes esvoaçantes, mamilos verdes claros e um longo rabo de peixe coberto por escamas de diferentes cores. Eles possuem um império submarino nas profundezas do Grande Mar e entre as habilidades dos Sereianos, eles podem controlar os temidos monstros Krakens quando necessário. Os Silvanos, às vezes chamados de Faunos, são uma raça muito inteligente que gostam de morar nas florestas junto com vários tipos de outros animais. Eles se parecem muito com humanos em alguma medida, mas eles possuem chifres de cabra, dentes amarelos iguais de um cavalo e um pequeno cavanhaque de bode saindo do seu queixo. As pernas dos Silvanos são peludas e com cascos de bode também. E eles possuem uma pequena cauda de bode também. Eles são basicamente um humano misturado com bode. Quem conhece a mitologia grega, que já viu a lenda do Fauno ou do próprio Pan, sabe do que eu tô falando. A maioria dos Silvanos são alegres e eles gostam muito de realizar truques, enigmas, pegadinhas. Eles também adoram a música e eles são bem talentosos para tocar flautas de palheta, na verdade. Eles parecem ter um talento natural para isso. Os Silvanos, eles comem apenas plantas, eles não gostam de comer carne e nem gostam de comer fruta, mas eles apreciam uma boa bebida, independente dela ter fruta ou não. Os Vodianoi, também conhecidos como Homem-Peixes, são uma raça de seres inteligentes que vivem nas cidades, nas profundezas do Grande Mar, onde eles são governados pelo Império dos Sereianos, como eu disse pra vocês. Eles são humanoides bem escamosos, com pernas bem musculosas que lhes permite nadar muito rápido e também correr muito mais rápido do que qualquer ser humano quando eles estão em terra firme. Eles possuem olhos de peixes bem esbugalhados, descritos como ameaçadores e frios. Também possuem uma boca imensamente grande e cheia de dentes afiados, que deixam eles com um sorriso cruel, que é o motivo de preconceito dos humanos contra eles. Eles precisam usar uma máscara de respiração para aguentar ficar mais tempo fora da água, porque fora da água eles não conseguem respirar. Os Vrans são uma raça de humanoides reptilianos quase extinta. Eles são bem altos, possuem olhos vermelhos igual um rubi e têm a capacidade de ativar uma visão infravermelha, né? A habilidade de você enxergar a emissão de calor de suas presas. Você consegue ver o calor corporal das pessoas. Eles possuem dentes
agentes venenosos, que é bem perigoso esse veneno deles, e possuem um sangue frio. As ninfas eu também falei delas lá no primeiro vídeo, mas aqui eu vou tentar falar um pouco melhor sobre elas. Elas são uma raça de belas mulheres descritas como baixas e de corpo esbelto, que são altamente atraentes para a maioria das pessoas. As ninfas possuem um alto poder de adaptação. Elas conseguem tomar características do lugar onde ela vive e adotam nomes para suas diferentes tribos, né? Por exemplo, as ninfas que moram nas florestas, geralmente elas têm uma pele mais escura ou até esverdeada, e as ninfas das águas, elas possuem uma pele mais azulada. Como eu falei para vocês, a raça das ninfas são apenas mulheres. Então, como que elas fazem para se reproduzir? Você me pergunta. Bom, é isso que eu vou falar agora. A primeira opção, mais fácil, sequestrar crianças, levar essas crianças para a região onde elas querem e transformar elas em ninfas usando algum feitiço e um ritual muito poderoso. Por exemplo, as ninfas das florestas lá de Brooklyn, elas conseguiam transformar outras garotas em ninfas, fazendo elas beberem uma água mágica lá, que lentamente ia fazendo ela se transformar numa ninfa até ela virar completamente uma. Agora, a outra opção, que apesar de ser um pouco mais complicada, é mais eficiente, é que elas sequestravam homens de outras raças e eles faziam filhos. Elas sequestravam homens, faziam filhos e depois abandonavam ele por aí. Existem diferentes tribos das ninfas. Eu vou falar um pouco aqui sobre todas elas, tá? As dríades são ninfas que vivem nas antigas florestas de Brooklyn. Elas possuem uma pele esverdeada ou até escura e são altamente adaptadas com a caça e com a natureza em geral. Elas são muito conectadas com árvores e gramas. As leimoníades são ninfas que vivem em planícies ou cidades. Essas aqui foram as primeiras a serem extintas do continente quando os humanos chegaram e começaram a caçar elas. Infelizmente, elas não existem mais. As náiades são ninfas que vivem em lagos ou rios, né? Elas são primas das dríades que vivem nas florestas. A diferença é que elas possuem uma pele mais azulada, mas assim, resumindo, é quase a mesma coisa, só muda a cor da pele mesmo, ok? As nereidas são as mais perigosas que tem, né? Essas aí são as ninfas que vivem no grande mar, onde elas formaram uma sociedade junto com a raça dos sereanos e dos vodianóis. Elas possuem uma pele bem diferente da maioria das ninfas, né? A cor varia de um verde para um azul, mas a característica que chama a atenção é que as nereidas, elas têm pele coberta por escamas. Elas se adaptaram bastante com o mar. As oreiades, elas são ninfas que vivem nas montanhas e elas já foram praticamente extintas na época da guerra dos humanos mesmo. Os humanos mataram as oreiades da mesma forma que mataram aquelas outras lá que viviam nas cidades com eles. A raça da súcubo e dos íncubos são criaturas consideradas demoníacas pela maioria das religiões do continente. Eles são seres semelhantes aos silvanos, eles conseguem seduzir qualquer pessoa que eles desejarem, seja porque eles são muito bonitos ou porque eles possuem um feromônio muito elevado, né? Eles podem fazer as pessoas desejarem eles. E inicialmente eles aparecem em sonhos, né? Provocando sonhos eróticos, e depois eles se apresentam fisicamente para a presa e finalmente eles fazem o que eles gostam de fazer, né? Bom, eles se sentem atraídos principalmente por pessoas que chegaram na maioridade. Então você aí que tá fazendo seus 18 anos, cuidado, hein? Cuidado. Nem a súcubo nem os íncubos são seres violentos ou malignos, tá? Embora eles extraiam uma parte da energia vital dos homens e das mulheres para viver, muitas vezes eles fazem isso só para causar uma exaustão. Raramente eles sugam a energia vital ao ponto de matar a vítima. De acordo com uma súcubo lá do The Witcher 2, não faz sentido eles matarem as presas, porque eles precisam dessa presa para sobreviver. Os Djinn, especificamente, é um elemento que é o elemento ar, tá? Mas aqui eu vou falar Djinn para ficar mais fácil de todos vocês entenderem, porque eu acho que todo mundo aqui conhece o que é um Djinn, né? Um gênio da lâmpada. Resumindo aqui para vocês, eles são seres inteligentes, altamente poderosos, que se associam a algum elemento específico. Uma vez que eles são capturados por um mago e selados em algum artefato, que é um processo bem difícil, tá? Não é fácil de fazer isso. Eles são vinculados ao seu sequestrador e eles são obrigados a realizar 3 desejos. Depois de concluir os 3 desejos da pessoa que o capturou, eles se libertam novamente e podem fazer qualquer coisa. Bom, eu citei aqui pra vocês as raças mais importantes que têm inteligência no universo do The Witcher, que chegaram no continente durante a conjunção das esferas. A conjunção das esferas foi uma catástrofe que durou por muitos e muitos anos, e apenas terminaria com a chegada de um evento histórico ainda mais marcante que dividiu a contagem do tempo no mundo. A ressurreição.
Embora ninguém saiba o que seja a ressurreição, porque nunca foi explicado nas obras de The Witcher, foi um evento histórico grande o suficiente para recomeçar a contagem do tempo. Então, a partir de agora, nós estamos no ano 0. Existem algumas teorias que dizem que a ressurreição tem relação com o final da conjunção das esferas, né? Quando finalmente a conjunção das esferas terminou e o continente precisou se adaptar com os novos seres que chegaram. E esses novos seres que chegaram também precisaram se adaptar com o continente. As maldições criaram algumas raças que vieram da magia de pessoas amaldiçoadas que se transformavam em monstros. Eu posso citar aqui pra vocês os catomens, que eram humanos que se transformavam em um gato. Os ursomens, que eram mais comuns em Skellig, que também eram chamados de berserkers, que eram homens muito fortes que se transformavam em urso. E os mais conhecidos por vocês, né, provavelmente os lobisomens, que eu não preciso dizer nada, são homens que se transformavam em um lobo gigante. Também eu posso citar aqui outros amaldiçoados, né, por exemplo, a Striga. Além dos amaldiçoados, chegaram também os fantasmas, que diziam vir de uma dimensão chamada de submundo, ou plano etéreo. A gente não sabe muito sobre esse plano, esse mundo espiritual. Ele chegou no continente com a conjunção das esferas e permitiu que os mortos se manifestassem entre os vivos. Apesar das mudanças provocadas pela conjunção das esferas no mundo, os elfos já conheciam a magia, então não foi difícil para eles dominarem ela de novo com muita maestria. Eles só precisaram estudar os escritos antigos. E assim, eles continuaram mantendo-se como os governantes do continente. Quando por fim o cataclisma acabou, eles precisaram dos próximos 760 anos para se acostumar com esse mundo novo. No entanto, no horizonte do Grande Mar, os humanos descobriram a existência de um continente próspero e já estavam acostumados o suficiente com esse mundo para começar as suas explorações. Humanos específicos foram enviados para visitar o continente e colonizar essas terras lendárias que eram governadas pelos elfos. Os humanos entraram em enormes navios colonizadores e navegaram pelo Grande Mar por meses, até finalmente chegarem nas praias do continente. Ao longe, no horizonte do mar, os elfos presenciaram a chegada de uma frota de navios estranhos jamais vistos antes. No delta do Pontar e no Foz do Yaruga, os humanos aportaram seus navios e pisaram os pés pela primeira vez no continente, começando o que ficaria conhecido como o primeiro desembarque.